que aqueles que ousavam praticar, a lei de Deus ordenava matar. Levítico 19, ou capítulo 20, verso 10, Deus ordena que aquele que adulterar com outra mulher deve ser morto. Era pena de morte a violação do casamento. Sobre ser justa ou não, o comentário de Douglas Wilson é pertinente quando ele diz: certamente um adúltero merece a morte. Um homem que é capaz de trair sua esposa é capaz de trair qualquer um e qualquer coisa, e Deus odeia isso. Mas, irmãos, esse padrão estabelecido por Deus, ele tem sido rompido com as formas culturais modernas de pular a cerca, como é o caso, meus irmãos, do poliamor ou do trissal, que são tipos de relacionamentos que estão sendo construídos na sociedade, onde 1, 2, 3, tantos parceiros podem entrar num relacionamento, e cada vez mais a ideia de infidelidade conjugal tem sido apagada pelo aspecto cultural. Hoje, o adultério não é mais adultério. Ter 2, 3 mulheres, 2, 3 homens, na verdade deixou de ser adultério para ser um relacionamento aberto. Não é mais pecado, mas é algo moderno, é algo de uma sociedade que está evoluindo, de uma sociedade que está amadurecendo, que está rompendo com a cultura retrógrada. E o pior é que os sofisticados crentes que bebem dessa fonte turva justificam tais práticas a partir, por exemplo, dos patriarcas, do próprio Salomão. Ora, os patriarcas tiveram várias mulheres, Salomão também teve várias mulheres, então por que eles podiam e eu não? E é necessário recordar uma das frases de François Turretini, um dos grandes homens que a história da igreja produziu em termos de teologia. Ele diz: não devem os defeitos e manchas morais dos santos, registrados pelos escritores sagrados, servir de regra de aprovação. E ele diz: vivemos regulados por normas, não por exemplos. Vivemos regulados por normas, não por exemplos. Isto é, irmãos, estes casos, até mesmo entre aqueles homens santos, nunca foram aprovados por Deus, porque Deus instruiu um fundamento, Deus constituiu uma base sólida, matrimonial. Portanto, irmãos, toda modalidade que viole o princípio básico da união heterossexual monogâmica viola o 7º mandamento. Não será experiência, o judiciário ou uma certidão, suposta certidão de casamento, que anulará o teor do mandamento. Mas ainda assim, quero vos chamar a atenção, porque nós precisamos pensar sobre algo que tem se propagado como forma natural, com tons de normalidade, e como falamos até mesmo de evolução da raça humana, que é a homossexualidade. Pelo andar da carruagem, em pouco tempo, errado mesmo será ser hétero. No entanto, o 7º mandamento também visa inibir o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. A conjunção carnal de homem com homem, de mulher com mulher, é condenável pelas Escrituras. O Senhor diz que quando 2 pessoas do mesmo sexo se deitavam em intimidade, é visto como abominação, capítulo 18, verso 22 do livro de Levítico. Era abominável para o Senhor que pessoas do mesmo sexo se deitassem como marido e mulher, e ele diz que é abominável. Paulo diz, quando escreve sua epístola aos Romanos,
que esse comportamento é resultado de um coração entregue à depravação, conforme o capítulo 1, verso 27 e 28. Paulo diz que é Deus entregando os homens aos seus pecados, à sua depravação. Antes de ser a evolução do homem, é a entrega à sua depravação. Portanto, irmãos, para a lei do Senhor defender, promover, eleger candidatos que promovam casamentos homoafetivos, é violação do 7º mandamento. O Senhor disse: e Adão se unirá a Eva, não a Ivo. Porém, irmãos, talvez essas duas questões básicas apresentadas aqui, nós de fato já temos a consciência, pelo menos espero, mas quando apressados por condenar a infidelidade conjugal, ou por condenar a homossexualidade, esquecemos que, por implicação, o que a lei do Senhor está querendo nos mostrar é que não somente esses atos, mas tudo aquilo que causa os atos, e no caso o adultério, pecados menores, é proibido. Porque para a lei do Senhor, a prática sexual, ela é resultado de outros pecados. Ela resulta de pecados menores. E eis a razão pela qual a Bíblia se dedica enfaticamente a inibir todos os passos que antecedem o ato. Eis a razão pela qual a Escritura trata todos os passos que conduz ao pecado. Por exemplo, na fornicação, palavra tão comum, usada com muita frequência para tratar, por exemplo, de relações sexuais fora do âmbito pactual do casamento, ou que anteceda o casamento. Isto é, para a Escritura, qualquer que tiver vida sexual ativa antes do casamento, viola o 7º mandamento. Mas, quando as Escrituras enfatizam esse aspecto, também querem mostrar que tudo aquilo que promove o coito, a relação sexual, também é transgressão. Todos os passos dados que levam ao ato sexual, a Escritura apresenta como condenáveis. Por isso, irmãos, que não tenham dúvida, por mais que exista aceitação em relação à prática do namoro contemporâneo, ele nunca terá o apoio bíblico. Deixe-me desenhar, eu fui fazer algumas pesquisas e procurei os contrapontos. Os contrapontos eu não encontrei, mas inúmeros artigos científicos de cientistas, de estudiosos do corpo humano exploram, por exemplo, a boca. Devido ao câncer de boca, câncer de língua, lábios e etc. Existem estudos e mais estudos e nenhum contraponto. E eles destacam, irmãos, que o beijo, ele tem um papel fundamental na relação sexual. Segundo artigos científicos, o beijo pode ser um prelúdio natural ao sexo por liberar dopamina, oxitocina e outros hormônios que intensificam a intimidade e o desejo. Dizem os artigos que o beijo relaxa os vasos sanguíneos, o que aumenta o fluxo sanguíneo, inclusive na região genital. Então, se você entendeu bem, o que é que você acha? O que acha do seu filho que beija a namorada? O que acha que sua filha sente quando beija o namorado dela? Então eles estão ali se beijando, abraçados. Isso não é violação do 7º mandamento? Isso não é violação da lei de Deus?
Me diga. O corpo entra em turbulência, o vulcão carnal se acende, mas eles não estão violando o 7º mandamento. É tudo normal, é tudo natural, não tem pecado nenhum. Sabe o que é mais grave ainda, irmãos? É que muitos deles provam disso sem nenhum compromisso com o casamento. Trocam de casais como trocam de roupa, assumem relacionamento sem nenhuma pretensão de casar, e quando tem a pretensão de casar, é daqui para tantos anos, sem nenhuma expectativa. Isso não é violação do 7º mandamento? Por mim, irmãos, todo casal de namorado que assume um relacionamento sem pretensão de casar deveria ser disciplinado da igreja. Rapazes que namoram, acabam, depois namoram de novo, depois arrumam outra, por mim, deveriam ser disciplinados da igreja. Isso é violação do 7º mandamento. Nunca na história da igreja se incentivou ou defendeu tal cultura. A própria confissão de fé trabalha em termos de relacionamento como pacto. Ninguém assume um relacionamento com ninguém que não tenha pretensão de casar com ela. Quando ele assume com alguém um relacionamento que não é namoro, ele assume um pacto. Ele diz: eu vou casar com você. Faz um pacto e ordena para que esse pacto se cumpra. E nós estamos tratando muitas vezes como algo normal. Na nossa igreja tratamos como normal. Pessoas que namoram sem pretensão de casar, que vivem se beijando, se amassando, entrando em intimidade, e nós achamos normal. A Escritura diz violação do 7º mandamento. Todo namoro assumido sem pretensão de casar, com intimidades, é um adúltero e uma adúltera. Que fique bem claro. O namoro, nos termos de hoje, é violação do 7º mandamento. Mas o que ninguém percebe, irmãos, em desdobramentos, é que, veja, esses tipos de relacionamentos, eles fervem o coração dos homens. Paulo usa uma expressão: aquele que não pode conter-se, aquele que vive abrasado ou fervendo, ardendo em desejo, porque o pressuposto bíblico é que quando você entra numa esfera íntima, sua natureza ferve. E o que é que acontece? Em busca de alívio, em busca de aliviar a tensão. Qual o resultado disso? Pornografia. Quantos jovens na igreja não estão envolvidos na pornografia por causa dos namoros? E vale salientar que é um mal que atinge todas as idades. É tão fácil acessar que vocês agora aqui, qualquer pessoa pode baixar uma pornografia em sua privacidade, tanto no celular como no computador, que vai desencadear outro pecado, a masturbação. Isso tem infectado jovens, adultos dentro da igreja, e muitos crentes estão envolvidos nisso. Enquanto a pornografia denigre mulheres e homens, destruindo relacionamentos, matando almas, o puritano Thomas Watson chega a dizer corretamente que as imagens pornográficas secretamente transportam veneno para o coração. Ontem recebi uma mensagem via direct de um jovem me procurando, pedindo ajuda. E eu, antes de saber do que se tratava, eu disse: vá procurar o seu pastor, que eu não sou pastor de internet. Mas o meu pastor não tem tempo. E eu disse a ele: então procure uma outra igreja e um outro pastor. Porque um pastor que não tem tempo para aconselhar suas ovelhas, ele tem que repensar seu pastoreio. E aí ele disse: mas pastor, eu preciso de sua ajuda. Eu digo: o que é? Tenho lutado com a pornografia.
e não estou bem. É violação do 7º mandamento. Casais têm a tendência, que sem perspectiva de casamento, a adentrarem no mundo da pornografia, no pecado da masturbação, e tudo começou com uma intimidade não autorizada. E todos estes pecados, violação do 7º mandamento. Logicamente, irmãos, a prostituição ela é proibida no 7º mandamento. Existia uma época em que o papado romano tolerava bordéis, inclusive taxas e tributos eram arrecadados deles, eles cobravam das prostitutas um valor. Em nossa época mais sofisticada, a prostituição se transformou em profissão. Mas na palavra de Deus é pecado, porque o padrão bíblico exige que o sexo deve ser compartilhado apenas entre marido e esposa, de que as preliminares devem ser compartilhadas entre marido e esposa. E isso vale também, irmãos, para pecados de violência sexual, como estupro, pedofilia, incesto ou abusos sexuais, até mesmo dentro do casamento. Em suma, irmãos, o 7º mandamento proíbe qualquer atividade sexual que promova a violência da aliança no casamento. Não existe exceções para esta regra. Não existem exceções nem brechas. E claro, irmãos, por que a sexualidade ela é vista e tratada com seriedade? Porque uma das coisas, meus irmãos, que nós não podemos esquecer, e vocês prestem atenção nisso, é que existe uma conexão íntima entre a nossa sexualidade e a nossa espiritualidade. Nós não podemos desmembrar, fazer uma dicotomia entre o nosso espírito e o nosso corpo. Nossa sexualidade, ela possui algo transcendente. Como assim? Vale lembrar, por exemplo, que no Antigo Testamento, Deus, ele comparou o seu relacionamento com o seu povo, muitas vezes como um romance entre o marido e a esposa. Tanto é que na linguagem pactual, quando Deus falava dos pecados de Israel, ele acusava Israel de estar cometendo adultério espiritual. Inclusive, essa é uma linguagem muito comum no livro de Jeremias, e você pode apreciá-la no capítulo 5, versos 7 a 11, quando o Senhor chama Israel de infiel, de adúltero. O Novo Testamento aprofunda essa ideia de um relacionamento, falando do mistério do casamento, em termos do relacionamento entre o povo, entre a igreja e Cristo. Paulo, ele chega a citar Gênesis em Efésios capítulo 5, verso 31, acrescentando o comentário de que o relacionamento entre marido e mulher revela um relacionamento místico entre Cristo e a igreja. Em outras palavras, irmãos, o casamento é aquilo que os nossos olhos contemplam e pregam a respeito de Cristo e sua igreja. Por isso que Paulo, ele vai dizer que o homem, ele lidera como Cristo. Ele é o Cristo do lar. E a mulher é a noiva, a mulher é a igreja. Então, quando o homem entra num relacionamento conjugal, quando a mulher entra num relacionamento conjugal, não é sobre eles que o casamento está falando, mas é sobre Cristo e a igreja. E isso tem implicações significativas para a nossa sexualidade.
Para o cristão, meus irmãos, então, diante disso, cada ato de imoralidade sexual é um tipo de profanação espiritual. É uma ofensa contra Deus e o seu Filho. Perceba isso, irmãos, rápido. 1 Coríntios, capítulo 6. Veja o que Paulo diz. Veja o que Paulo orienta, prega, exorta a igreja de Corinto, capítulo 6, verso de número 13. Veja que no verso 13, 1 Coríntios 6, nossa leitura passada, diz o seguinte, verso número 13: os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja o verso 15: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Ele diz: de modo nenhum. Ou seja, irmãos, se o que Paulo está dizendo é verdadeiro, e de fato é, se nossos corpos estão em Cristo e são para Cristo, como argumenta Paulo, então a imoralidade é um pecado contra Deus e contra o Filho. Paulo continua, veja o verso 15 novamente, ou o verso 16 e 17. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O que Paulo está dizendo, irmãos, em termos explícitos, é quando um cristão faz sexo com alguém que não é o seu cônjuge, ele está violando a santidade de sua união com Cristo. Antes de adulterar, antes de ofender a esposa, ele está ofendendo a Cristo. E claro, irmãos, não poderia, em termos lógicos, pensarmos de outra forma, isso também é uma ofensa contra o Espírito Santo. Paulo continua no verso 18 a 20, veja: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo está dizendo, irmãos, nosso corpo foi comprado por Deus quando Cristo morreu na cruz. E ele também diz agora, ele é habitado pelo Espírito de Deus. Isto é, tudo o que fazemos com o nosso corpo está diretamente ligado, relacionado à nossa comunhão com Deus triuno. Isto é, além de prejudicar a nós mesmos e a outros, cometer adultério, imoralidade sexual, desonra ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você olha para tudo isso e diz: parece, pastor, que o sexo de fato é algo ruim. Na verdade, irmãos, ele foi justamente criado para o bem, para que essas distorções não sejam praticadas. Ele é dado dentro dessa estrutura para que essas aberrações não sejam praticadas. Não é à toa que Paulo diz, no próximo capítulo, no verso 3 ao verso número 5, veja, capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 3 a 5, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido,
E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Então Paulo diz: não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. O que Paulo está dizendo é, além do sexo fazer parte da estrutura do casamento, ele deve ser compartilhado, desenvolvido numa relação mútua, e caso, com consentimento, queiram se privar para dedicar-se à oração, isto é, Paulo não está dizendo assim: uma vez no mês não tenha relações para que vocês se dediquem à oração. Paulo não está decretando uma lei, Paulo está dizendo: caso vocês decidam fazer isso, que não seja por muito tempo, que logo retornem, para que o diabo não tente vocês. Isto é, irmãos, casais que se privam do ato sexual estão prestes a violar o mandamento. Paulo está dizendo que será inevitável, consequente, quando o casal se priva disso, eles estão passíveis de violar o mandamento. Então, para Paulo, essa ideia de vou punir o marido, não vou lhe dar direito ao que ele tem, ou o marido dizer: não, eu não vou dar o direito à minha esposa, privando-os do ato sexual. Paulo está dizendo: você está entregando seu cônjuge à prostituição. Também é violação do sétimo mandamento. Isso é tão difícil, irmãos, pensar e avaliar, porque a imoralidade sexual é uma coisa tão comum na nossa cultura. As pessoas procuram amor, mas na verdade elas estão se contentando com o sexo. E aí basta olhar, irmãos, o sexo praticado nas faculdades, nos corredores, nos arredores, na apologia ao homossexualismo como estilo de vida e todo o material sexual, pornográfico, propagado nas TVs, nas mídias sociais. E qual é o resultado disso tudo? Divórcio, doenças, gravidez na adolescência, abuso sexual das crianças. Mas ainda assim, irmãos, nós podemos pensar, nós estamos num ambiente hipersexualizado. Peter Jones escreveu um livro que eu indico para todo mundo ler, O Deus do Sexo, como uma cultura hipersexualizou o nosso mundo. E por vezes nós dizemos, parece que se nós fugirmos do mundo, adentrarmos numa serra, numa caverna, cortarmos a internet, jogarmos fora os nossos computadores, os nossos celulares, cegarmos os nossos olhos, parece que tudo foi resolvido. O problema, irmãos, é que nós precisamos entender uma coisa: a imoralidade sexual é comum na igreja. Membros, pastores, já cederam, por exemplo, a esse pecado. Infelizmente, irmãos, talvez aqui hoje, no culto, estejam pessoas sentadas na igreja que ontem assistiram um filme pornográfico ou praticaram adultério. E nós muitas vezes dizemos, isso é a cultura. O problema, na verdade, irmãos, é o coração pecaminoso.
Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Quando Jesus disse isso, irmãos, ele apresentou um princípio básico. A lei rege nossos pensamentos internos, tanto quanto nossas ações externas. Isto é, irmãos, Jesus está mostrando que o adultério também tem um outro pecado, que é a cobiça. E neste caso aqui, significa olhar para uma mulher ou para um homem e imaginar possibilidades sexuais. E Jesus instrui seus discípulos a não olhar com intenção impura para uma mulher. Ou seja, Jesus não está condenando o olhar. O olhar não é o problema. O problema é olhar de forma pervertida, enxergando um potencial objeto de prazer. E aí, irmãos, quando Jesus usa esse princípio, ele está mostrando que existem muitas maneiras de se cometer adultério. Lutero, comentando esse texto, disse: esse mandamento se aplica a cada forma de promiscuidade, independente de como seja chamada. Ele proíbe não só o ato externo, mas também todo tipo de causa, motivo e meio. Seu coração, seus lábios e todo o seu corpo devem ser castos e evitar qualquer ocasião, ajuda ou encorajamento para a promiscuidade. E é nesse tom, meus irmãos, que o nosso breve catecismo afirma o que é proibido no 7º mandamento. Ele diz: o que é proibido? Todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou impudente ou leviano, o vestuário imoderado, mulheres sensuais violam o 7º mandamento. A demora indevida do casamento. Ah, pastor, este é o homem que eu vou casar há 10 anos que eu namoro com ele, e isso é violação do 7º mandamento. Aí ele diz: a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura. O mandamento chama a atenção para os cânticos, músicas com teor sexual, livros. Eu vi uma levada de crente na internet exaltando, dizendo que leram 200 tons de cinzas. Nossa, que eram 50, que agora já são 200. Esse cinza já está roxo. Ah, quer dizer que ler uma literatura sexual, jovens solteiros lendo romance com diálogos sexuais, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações a impurezas ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. E é interessante, irmãos, esse aspecto de dança, porque a mulher está na academia, ela é crente, aí na academia ela dança tudo. O homem também. É só para manter o corpo. E está lá, vai novinha, e ela está lá se requebrando, porque o objetivo dela é somente manter o corpo. Violação do 7º mandamento. Para ser mais enfático, irmãos, o 7º mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo,
no coração, nas palavras e nos costumes. Não é à toa que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 3 a 4: mas a impudicícia nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos, nem em conversação torpe, não fique usando uma linguagem sexual distorcida, distorcendo a sexualidade, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Por quê? Porque todos estes são modos de violar o 7º mandamento no coração. E aqui, irmãos, é importante, porque a maioria das pessoas tem uma tolerância maior em relação aos seus pecados internos do que em relação aos seus pecados externos. Parece que aquele pecado interno, escondido, oculto, eles estão mantidos em segredos, parece que não ofendem tanto. Mas o que a Bíblia diz é que elas ofendem, essas transgressões ofendem ao Senhor e nos colocam sob a ira de Deus. Veja que no capítulo 6, Paulo está falando sobre imoralidade, mas veja o que ele diz no verso de número 9 a 10, volte agora para o capítulo 6. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O autor aos Hebreus diz que Deus julgará aqueles que violam o leito. Deus julgará os adúlteros. Ou seja, irmãos, a violação do 7º mandamento é algo tão comum e por vezes tão tolerado, e por vezes achamos que Deus não se importa com isso. Mas o que estamos aprendendo aqui, irmãos, é transgressão da lei de Deus, e Deus julgará a todos. Aqueles que se aventuram em pular a cerca, em romper os limites, em aventurar em práticas sexuais de imoralidade contrárias à palavra de Deus, terão que lidar com o juízo de Deus. Aqueles que adentram e que praticam atos intermediários, que entram em contato com estruturas que alimentam a aptidão sexual, serão julgados por Deus, porque violam o mandamento. Namorados que vivem se beijando, se amassando, se apertando, terão que lidar com o juízo de Deus, que violam o 7º mandamento. A prática sexual antes do casamento é violação do 7º mandamento. Terão que lidar com o juízo de Deus. Homossexuais, prostitutas, terão que lidar com o juízo de Deus, que viola o 7º mandamento. Aqueles que se aventuram na pornografia, na masturbação, terão que lidar com o juízo de Deus, violação do 7º mandamento. E nós muitas vezes condenamos o adúltero, condenamos o homossexual, mas nossa vida é imoral. Nós estamos aqui na igreja falando das práticas do mundo, mas admitimos namoro. Nós estamos falando do mundo e admitimos que os nossos filhos namorem, pior, saiam com as suas namoradas e etc. sozinhos, e frequentem ambientes sozinhos. E nós condenamos o mundo quando o próprio Deus está de olho na nossa imoralidade.
Mas nem tudo está perdido, irmãos. Porque o objetivo de toda essa instrução, rigor, punição, é dar graça aos pecadores para que eles se arrependam e se voltem a Cristo. E por isso, irmãos, Paulo menciona vários que serão excluídos da presença de Deus, mas ele continua no verso de número 11, veja, do capítulo 6. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isto é, irmãos, há perdão, há graça para aqueles que se arrependem, porque por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus oferece perdão aos imorais, aos adúlteros. No sermão sobre adultério, um dos teólogos que eu mais admiro, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele disse o seguinte: nem mesmo o adultério é o pecado imperdoável, é um pecado terrível, mas Deus proíbe que haja alguém que sinta que pecou a ponto de ser lançado para fora de seu amor ou de seu reino por causa do adultério. Não. Se você se arrepender verdadeiramente e entender a grandeza do seu pecado e se lançar no amor, na misericórdia e na graça infinitos de Deus, você pode ser perdoado. E eu garanto que receberá perdão. Ele poderia ter terminado aqui, mas ele continua. Ele acrescenta: mas ouça as palavras do nosso bendito Senhor. Vai e não peques mais. Estas foram, irmãos, as palavras de Jesus à mulher pega em adultério. E essas palavras soam no coração dos imorais, perdoados, para que eles sigam e não pequem mais. Mas eu quero finalizar te dizendo uma coisa: Deus oferece algo além do perdão. Que é isso, pastor? Que heresia é essa? Claro, irmãos, por meio do seu Espírito, Ele nos dá a graça na hora da tentação, mas Ele também ofereceu uma maneira prática de nos livrar da imoralidade sexual, de preservar a nossa castidade. Chama-se casamento. Veja o que Paulo diz no capítulo 7, versos 7 a 9. Paulo diz: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos. Além do perdão, irmãos, o Senhor nos dá uma forma de pureza: casar. Namoro não nos leva ao caminho da pureza. Pornografia não nos leva ao caminho da pureza. A prostituição não nos leva à pureza. Deus providenciou um caminho, o casamento. Ele nos perdoa e dá esse meio para nos purificar. Então, irmãos, falar de sexualidade é necessário. Não só
para mostrar aos adúlteros, impuros e imorais que há graça, mas também para mostrar a quantidade de pecados que nós cometemos e violamos o 7º mandamento e não atentamos para isso. E uma autojustiça nos toma, por vezes, como se fôssemos melhores do que os homossexuais, quando está todo mundo no mesmo barco, quando o assunto se trata de imoralidade sexual. Por isso o Senhor diz: não adulterarás. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela exposição da Tua lei, que nos confronta, que mostra, Senhor, denuncia, expõe a nossa nudez, expõe, ó Deus, os pecados dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos membros, os nossos pecados públicos, que são tratados, Senhor, de forma aceitável, normal. Perdoa-nos, Senhor, nos santifica. Nos dá uma mente pura, desejos puros, um coração puro que te glorifique. Para que o Senhor, de fato, ó Deus, seja glorificado no nosso modo de viver. Em nome de Cristo, Senhor. Amém.